Oi, nono ano! Vamos continuar a estudar sobre a África e hoje nós vamos falar sobre a hidrografia da África. Muitas vezes, quando a gente pensa em África, a gente pensa no deserto. Só que a África ela é muito além do deserto do Saara ou do deserto do Kalahari. Então a gente vai começar a ver a parte da hidrografia da África, que vai influenciar diretamente na vegetação e no clima que a gente vai ver no continente. O continente africano, olha só, gente, um mapa hidrográfico da África. Ele tem poucos rios, porém os rios são longos. Ele tem muitos lagos, o continente tem muitos lagos. Essa área vazia aqui é o deserto do Saara. E essa área também vazia é o deserto do Kalahari. Porém, fora as áreas desérticas, a África ela tem rios longos. Ela não é um continente rico em rios ou em braços de rios afluentes, não é. Mas os rios que ela tem são rios mais longos, como vocês podem ver aqui no mapa. A grande maioria dos rios da África são rios de planalto. Olhem só a imagem. Os rios de planalto, por ter essa elevação, eles têm um potencial o quê? Hidrelétrico. Ele é bom para construir hidrelétricas para geração de energia. Só que na África, esse potencial, essa questão de construção de hidrelétricas ainda é muito pouco explorada, por falta de infraestrutura, tanto econômica como tecnológica. O continente não tem dinheiro para investir numa grande obra, como é a questão de hidrelétricas. A gente sabe que usinas hidrelétricas são obras muito grandes, então elas realmente precisam de investimento muito alto. E não é algo que o continente africano tem nesse momento, tanto econômico como tecnológico. Então, infelizmente, é um potencial pouco explorado ainda na África. Nós vamos falar sobre algumas bacias hidrográficas. A primeira é a bacia do Rio Nilo, que é o maior rio da África e um dos maiores do mundo. Como a gente já falou anteriormente, o Rio Nilo, não só o Rio Nilo, a África, ela é muito rica em lagos. E o Rio Nilo nasce em um lago, ele nasce no Lago Vitória, aqui, olha. E olha o caminho que o Rio Nilo atravessa, ele inclusive atravessa o deserto até chegar no Mar Mediterrâneo. O Rio Nilo, vocês já estudaram em história, ele foi o berço da civilização egípcia, foi a base da civilização egípcia. Sem o Rio Nilo, a civilização egípcia teria muito mais dificuldades para sobreviver. Mas como ele consegue atravessar o deserto do Saara sem secar? Porque nessa região da nascente do Rio Nilo, nessa região do Lago Vitória, chove muito. Então, o lago está sempre sendo abastecido pela água das chuvas e alimentando o rio. Por isso, ele consegue atravessar metade do continente e o deserto sem secar. Olha só, o Rio Nilo, na nascente dele, próximo ao Lago Vitória, ele tem o nome de Nilo Branco. Depois, quando ele recebe as águas dos afluentes, do principal afluente, o Nilo Azul, aqui perto do Sudão, é que ele vai se transformar em Rio Nilo. Então, olha, o Nilo Branco, ele é o Rio Nilo na sua nascente, ele recebe a água do afluente do Nilo Azul, quando eles se misturam, aí sim é o Rio Nilo que a gente conhece. A importância do Rio Nilo, olha, gente, ela é histórica. Olhem só quantos pontos turísticos nós temos até hoje nessa parte egípcia. Porque o Rio Nilo, como a gente falou, ele atravessa o deserto. No Egito, o Rio Nilo ele era de extrema importância, ele era vital para a sobrevivência, porque é fonte de água, de umidade. As cheias do Rio Nilo garantiam a fertilidade do solo nas suas margens. E hoje, até hoje, ele ainda é muito usado. Muitos canais foram construídos ao longo do seu curso. Para que esses canais? Para trazer a água do Rio Nilo para áreas mais longe da margem, para poder irrigar, usar na irrigação da agricultura, para poder usar no abastecimento de água das famílias. Então, até hoje, obras são feitas para poder trazer a água do Rio Nilo até áreas mais afastadas da sua margem, porque antes só as áreas da sua margem que eram férteis. Hoje existe tecnologia, obras que trazem a água do rio para áreas mais afastadas. O Rio Nilo passou pela construção de diversas usinas hidrelétricas e de barragens, principalmente na região de Assuã, para geração de energia elétrica, que acabou gerando a formação de um grande lago natural.
Mas a gente não acabou de falar que a África não tem a infraestrutura necessária para isso? Mas a gente tem que lembrar lá das primeiras aulas que a gente falou da África. O Rio Nilo, principalmente a região do Egito, está localizado na África Islâmica, na África Branca, na parte rica da África. Esses problemas de infraestrutura, de investimento, de tecnologia, na sua grande maioria, estão localizados na África subsaariana, do deserto do Saara para baixo. Aqui eu estou falando de uma área da África que tem muito investimento, tanto de turismo como de indústrias e explorações de petróleo. Então, o norte da África, ele tem uma infraestrutura, ele investe em questões de usina, de geração de energia. O norte da África, a gente já estudou, é bem diferente da área abaixo do deserto. Outra bacia muito importante é a bacia do Rio Congo, que é aqui, olha, gente, no meio da África, estão vendo? Essa região, inclusive, é uma área florestal. Por isso que eu falei para vocês no comecinho da aula. Às vezes a gente pensa em África, a gente pensa só em deserto, mas não é só deserto. No meio da África, nessa área do Congo, tem uma floresta tropical, como nós temos a floresta amazônica aqui. Mas nós vamos estudar isso mais para frente. E o Rio Congo é o rio mais volumoso da África e o segundo mais volumoso do mundo. O seu curso é uma importante via de comunicação e tem uma vegetação bastante densa, como eu falei para vocês, uma vegetação florestal. Além disso, na região noroeste da África, nós temos a bacia do rio Níger. Olha só, o rio Níger drena áreas próximas ao deserto do Saara, então é um rio de extrema importância também nessa região. Suas águas são usadas para irrigar diversas lavouras, ou seja, ele é usado para desenvolvimento da agricultura. É uma região rica em petróleo, chamada de região de Biafra. Essa área onde tem exploração de petróleo no noroeste da África, nós chamamos de região de Biafra. E nós temos também, ao sul da África, a bacia do Zambeze, que tem um elevado potencial hidrelétrico, mas olha só, está no sul da África. Ter um potencial hidrelétrico não significa que foram feitas as obras necessárias para explorar esse potencial. Como a gente viu, essa área da África subsaariana não tem muito investimento, não tem muita infraestrutura e tecnologia. Então, é um rio de Planalto, tem um grande potencial hidrelétrico, mas não significa que as obras para se aproveitar esse potencial foram feitas. Então, nessa aula, o que a gente viu? A África tem diversas bacias hidrográficas em pontos bem diferentes do continente. Algumas são usadas para irrigação na agricultura, outras têm potencial hidrelétrico. Dependendo de onde está localizada essa bacia, se é na área da África subsaariana ou se é na área da África islâmica, nós temos um investimento de desenvolvimento muito grande e essas bacias hidrográficas, esses rios africanos, vão influenciar diretamente no clima do continente, que nós vamos estudar na próxima aula.